Vamos lá, vamos dar início aqui à nossa primeira aula, números inteiros para o 6º ano do Instituto Educacional Menino Jesus. Essa gravação aqui, ela terá que ser dividida porque só consigo gravar no máximo 10 minutos com o programa. Então vamos iniciar. Então, alunos do 6º ano, nós estávamos estudando números inteiros, a introdução. Quem são esses números, a utilização desses números, como efetuar operações com esses números inteiros. Mas para isso devemos lembrar os números naturais. Esse é o símbolo de números naturais. Os números naturais, sua principal utilidade é a contagem. Então, aqui representação do símbolo dos números naturais, representado pela letra N. Aqui os algarismos, a quantidade de números naturais. O primeiro natural é 0 e segue infinitamente. Então dizemos que o conjunto dos números naturais ele é infinito, crescente. Chamamos de conjunto de números naturais todos os números que utilizam a contagem. Então, por exemplo, 123, 136 é um número natural. Então, devemos entender o seguinte aspecto: as questões de operações entre números naturais. Qualquer operação efetuada com número natural ou com números naturais tem que obter outro número natural. É uma regra matemática, um teorema, um axioma. Então, por exemplo, 35 mais 15 é igual a 50, é natural. Mas como assim? É possível que você, efetuando uma operação entre números naturais e não se obtenha um número natural? Sim, resposta. Por exemplo, se você dividir 10 por 4, você vai ter o número como resultado 2,5. E esse número não é natural, ele é racional. Com o decorrer do tempo, nós iremos estudar esse conjunto de números racionais. Agora chegamos nos números inteiros, simbolicamente representado pela letra Z. Esse Z representa todos os números inteiros. O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais, acrescido dos seus opostos negativos. Agora há uma união entre números positivo e negativo. Os dois, junto com zero, nós dizemos que esse conjunto, esse novo conjunto, é chamado de números inteiros, ou conjunto dos números inteiros. Então, todo número natural, ele é inteiro. Então, é representado pela letra Z, devido ao fato da palavra Zahl, em alemão, significar número. Bom, aqui é uma breve história. Eu queria que você desse pausa e lesse a questão histórica dos números. Vamos prosseguir. Também, por favor, você pode dar pausa e ler essas questões que foi o decorrer da evolução humana, que foi justamente evoluindo a matemática e os novos métodos de contagem. Dê pausa e você pode ler com mais tranquilidade. Mas aqui que é o que nos interessa. Essa ideia de números inteiros, ela começou no início do Renascimento, na criação, na expansão comercial, situações financeiras onde as pessoas começaram a fazer negócios, ter lucros, prejuízos, e essas representações eram usadas símbolos matemáticos. Por exemplo, o símbolo de mais
era para lucro. O símbolo de menos era para representar prejuízos. Aqui é um problema, uma situação que acontecia se um comerciante tivesse suas sacas de arroz, se ele vendesse 7, no caso, se ele vendesse 5, ele representaria com sinal de menos. Se comprasse 7, representaria com sinal de mais. Então, essa nova simbologia, para esse novo contexto financeiro, deve-se ao surgimento dos números inteiros na sociedade. Uma forma de expandir os números naturais. Agora, veremos que os números inteiros são representados por números positivos, mais, o símbolo de mais representa, entendendo que todo número natural ele é um número positivo. Então, quando se refere a número natural, também, ao mesmo tempo, está se referindo a número positivo. Positivo mais, negativo menos. Vale lembrar que o zero não é um número negativo nem positivo, ele é nulo ou neutro. Iremos mais à frente entender essa questão da neutralidade quando estivermos efetuando operações entre números inteiros. Então, pertence ao conjunto dos números inteiros, os negativos e também os números naturais, que são os positivos. Então, os números positivos são opostos aos números negativos e os negativos opostos aos positivos. Entenda-se que todo positivo, seu oposto é negativo. Todo negativo, seu oposto é positivo. Há uma observação a se falar que os números negativos sempre estão acompanhados do sinal de menos à sua frente. Os positivos estão acompanhados do sinal de mais ou sem sinal nenhum. Então, subentende que todo número que não tenha sinal, ele é positivo. Como o zero não tem sinal, ele é positivo? Não, ele é neutro. E nem é negativo, viu? Não vão confundir. Então, aqui já está o diagrama, como é a nova representação numérica. Os números naturais é um universo menor do que os inteiros. Os números naturais, positivos, ó, não tem sinal, mas entra no conceito de positivo. E os negativos sempre terão os sinais de menos à sua frente ou à sua esquerda. Esses números estão por toda parte. Nós devemos dar uma parada aqui para olhar o tempo, já está encerrando. Entender que estão na temperatura, no lucro, prejuízo, na altura, sentido geográfico, leste e oeste e muito mais. Vou dar uma pausa, vou regravar a segunda parte.